Meus queridos, eu queria refletir com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Abra comigo suas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, ou Efésios. Glória a Deus. Eu estava pensando em refletir um pouco hoje numa mensagem. Eu estava pensando sobre essa mensagem hoje à tarde, pensando sobre o que Paulo escreveu e dizendo: só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aí eu sento para ouvir o ministério de louvor e o ministério canta: só em ti confiarei, eu nada temerei. Amém. Eu só posso voltar à mesma conclusão: só Jesus, só Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos Efésios, capítulo 1. Eu quero chegar no versículo 10, mas eu gostaria de começar pela saudação de Paulo. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Fica logo após os Gálatas, ok? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Deus amado, eu estou agradecido ao Senhor, agradecido por esta graça, pela bondade do teu amor, pela maneira surpreendente como o Senhor nos abarcou e nos abraçou, e traçou um caminho e nos predestinou a ele desde a fundação dos tempos. Eu quero te louvar, Senhor, pela graça de ter enxergado esse caminho. pela
pela bondade do teu Espírito em ser paciente conosco, nos ensinando, nos convertendo, nos convergindo para Ele e através dEle. Ministra em nós e através de nós, para a glória do teu nome. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. É difícil para mim falar de Jesus e não me lembrar do meu pai, porque toda vez que eu ministro sobre Jesus, eu sempre fico muito emocionado. E meu pai vivia me dando bronca que ministro do Evangelho não pode estar se emocionando em público, porque perde o sentido do que se propôs a fazer. Isso é coisa do meu pai. Meu pai é casca grossa das antigas, daquele tipo que homem não chora. Mas eu sei que ele chora escondido, minha mãe já me confidenciou algumas vezes. Mas ele mantém a postura e homem não chora, rapaz. Ficar chorando em público, coisa feia. Homem tem que manter a postura. Aí eu falei para ele: mas meu pai, falar de Jesus é difícil. É difícil falar de Jesus e continuar impassível. É difícil falar de Jesus e não sentir nada. É difícil falar de Jesus e não passar um feedback na cabeça de tudo que Ele fez e que Ele faz e continua a fazer. É difícil parar para refletir sobre Jesus. E aí eu entendo a obsessão de Paulo de falar o tempo todo, que tudo converge para Ele. Paulo ele me surpreende sempre. Desculpe, eu tenho um mau costume de deixar o microfone afastado. O sonoplasta sofre comigo por causa disso, né? Eu te amo, querido, desculpe. Glória a Deus. Paulo me surpreende sempre porque ele tem uma maneira de falar de Jesus e do Evangelho que me faz correr para Jesus e me faz me preocupar com a nossa geração o tempo todo. Se os irmãos prestarem atenção na carta que Paulo escreve, ele começa o versículo 3 dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí você para perguntar: onde é que Paulo estava quando Paulo escreveu isso? Primeiro século, ano 61. Paulo está na cadeia. Paulo está preso em Roma, preocupado com o rebanho de Cristo lá em Éfeso. E aí Paulo diz assim: Deus, bendito seja Ele, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Aí eu fui parar para refletir o que Paulo entende por bênção e o que a gente entende por bênção. E eu fico ouvindo uns convites de venha receber a sua bênção, porque hoje é o culto da bênção, hoje é o culto da vitória, hoje é o culto da chave, hoje é o culto da resposta, hoje é o culto da solução, hoje é o culto do milagre. E eu fico falando: Jesus, quem foi que vazou lá do céu a agenda de Deus para esse povo? Porque eu não posso acreditar que eles acreditam realmente que eles têm o poder de agendar o dia que Deus deve ou não fazer o que Ele quiser fazer. Então é mais fácil para mim crer que alguém lá de cima, alguém que gosta de ganhar um por fora, vazou a notícia para alguém aqui embaixo. E aí a gente começa a pensar sobre essas coisas e a gente percebe que a bênção para a nossa geração está mais linkada a tudo aquilo que possa nos trazer satisfação aqui.
a tudo aquilo que possa de alguma forma ir construindo um céu para a gente aqui, onde não tem dor, onde as doenças são tiradas por milagre, onde a despensa é cheia sem trabalho, onde os projetos e os sonhos são realizados sem esforço. Esse é o conceito de bênção da gente. Não que eu vou falar com missionária fulana e ela vai botar na campanha das 14 semanas e você pode ficar descansado que é batata. E aí eu estava ouvindo outro dia Neil Barreto, e Neil falando sobre valores inegociáveis que a gente está negociando. E um desses valores que ele destaca é a oração. Valores cristãos, costumes cristãos. E ele fala assim: cara, a gente confunde oração com súplica e a gente não ora. A gente diz que ora, mas a nossa oração não é oração, é petição. E aí ele citou um exemplo que eu fiquei refletindo sobre aquilo e sobre essa questão que a gente está conversando aqui, de confundir benefício com bênção. E ele fala: cara, eu chego em casa todos os dias e a minha filha passa em minha casa todos os dias. Ela não mora mais comigo, ela passa em minha casa todos os dias, me abraça, me beija, me dá um beijo. Meu pai, eu passei aqui só para lhe dar um cheiro, mas eu tenho que trabalhar, eu só não consigo ficar um dia sem vir aqui falar com você. Te dei um beijo, vou dar um beijo de manhã e estou indo embora, todos os dias. E ele diz que aquilo tem um valor, aquilo tem uma significância, tem uma importância para ele. Aí ele falou: isso é quem entende o que é oração. Essa é a oração da minha filha para mim. É como a gente se relaciona. Entende o que Deus está tentando dizer para a gente? Oração não é petição. Oração é aquilo que provoca entre você e o sagrado e o divino e o seu Deus relacionamento. Agora, principalmente você que é pai, você que é mãe, imagine a seguinte situação: aquele filho que chega todo santo dia para você, e às vezes ele faz até campanha de 14 semanas, e chega para você e fala: mamãezinha, papaizinho, eu te amo, eu não consigo viver sem você, você é a pessoa mais importante da minha vida, todos os dias eu preciso lhe dar um cheiro para o meu dia valer a pena. Agora tem 50 aí para me emprestar? No outro dia ela volta: papaizinho querido, que saudade que eu estava de você, parece que eu não te vi um mês inteiro. Tem 100 continho aí para me emprestar? Pai amado, que saudade, final de semana inteiro eu não lhe vi, rapaz. Por que o senhor não foi na minha casa, não foi almoçar com a gente? Tem 50 conto aí? Já pensou nessa relação? Se toda vez que o seu filho te procurasse, primeiro ele lhe desse 30 segundos de elogio para em seguida lhe pedir alguma coisa? Tem pai aqui que ia mudar até de endereço, não ia avisar o filho. Mas você percebe que a gente faz isso o tempo todo com Deus? Aí o Paulo escreve aos irmãos lá em Efésios, preocupado com eles, tentando firmá-los no caminho: bendito seja o Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte de bens. E o cara estava na cadeia, preso por causa do evangelho, trancafiado, comendo a gororoba da cadeia que davam quando davam, sendo açoitado por causa de um Cristo que ninguém ali acreditava não ser Ele, e aqueles que por Ele foram alcançados através da graça do evangelho. Aí Paulo explica um pouquinho para frente.
Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Entende o conceito de bênção de Paulo? Eu sou totalmente abençoado, porque o meu Deus e Pai me predestinou para ele desde a fundação do mundo. Vem cá, então quer dizer que quem vai ser salvo já está marcado? Não, querido. Deus está dizendo que Ele traçou o caminho, que Ele abriu a porta, Ele preparou o trajeto. A redenção foi toda planejada para que você não se perdesse. O Pai fez tudo para você não errar o caminho. Outro dia eu ouvi Caio Fábio falar uma coisa interessante. É preciso o cabra fazer muito esforço para ir para o inferno, porque Deus colocou todas as possibilidades diante dele. Ele não aproveita se não quiser. Ele esvaziou-se de si mesmo, ao ponto de se tornar um de nós. Desceu da glória, deixou a majestade do seu lugar para estar entre nós. Pagou o preço da nossa redenção. Aí Paulo diz: eu sou abençoado com toda sorte de bênção por causa disso. Aí depois ele ainda vira para você, cara, e diz assim: se você quiser vir após mim, fala se esse Jesus é ou não é massa. Aleluia! Glória a Deus. Aí Paulo diz para nós: fica firme. Ele nos chamou para ser irrepreensíveis. Ele nos chamou para convergir para Ele e estarmos tão enraigados nele que o dele em nós transborde ao ponto de o outro ver e querer conhecê-lo. Porque você não é depósito de bênção, você é canal. A bênção não vem e acaba em você. Ela precisa passar para alguém. Ela precisa alcançar alguém. Ela precisa tocar alguém. Ela precisa mudar a vida de alguém. Ela precisa fazer alguém experimentar o que você experimentou. Eu fico apaixonado pela história de Paulo. Porque pensaram: vou tirar esse cara das ruas, porque tem muita gente convergindo para esse tal de Cristo por causa dele. Eu vou bater ele na cadeia. Aí chega lá, quem está do lado do cara começa a se converter. Daqui a pouco, não sei como, alguém consegue a pena e o tinteiro e o papel, e o cara começa a escrever cartas, e aqueles que estavam fracos na fé começam a se fortalecer. Porque Paulo não se contentava com a bênção acabar nele. Porque a bênção não é para mim. Porque o Pai não é meu. Porque a bênção é para nós. Porque o Pai é nosso. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sinceramente, eu já fui uma pessoa muito irritada, muito zangada. Eu tenho um temperamento fortíssimo. Estava conversando outro dia sobre isso. Eu era uma pessoa de explodir fácil. Na minha adolescência diziam que eu não tinha nem pavio. Mas é interessante, eu ouvi isso há muitos anos atrás, que diz que casa feliz é casa que tem criança, né?
mas um processo natural, uma consciência natural é que as crianças crescem, né? E não pode ser só em estatura. Tem que ser como Jesus cresceu, na graça e no conhecimento. E a gente vai aprendendo. E quando a gente tem Jesus, esse processo é ainda mais intenso. Aí hoje eu fico... O temperamento ainda está aqui, viu, irmãos? O que mudou foi que o Espírito Santo foi tomando as rédeas. Não vivo mais eu, aleluia. Amém? Eu fico pensando sobre Paulo e o que ele diz sobre Jesus, e eu fico, cara, como é que pode? Como é que pode um crente em Cristo, que conhece a dimensão desse amor, eu fico tentando imaginar o tamanho do coração dessa pessoa, para caber todo esse amor e ainda ter lugar para mágoa, ainda ter lugar para rancor, ainda ter lugar para ira. E eu não falo daquele momento de ira, aquele súbito de ira. Eu estou falando da ira como um bebê que você nina e alimenta e não deixa. Porque se o amor que está no seu coração é o de Cristo, Ele não nos preenche pela metade. Ele nos preenche de uma maneira que não cabe mais nada. Não cabe mais nada. As emoções humanas vão tentar o tempo todo ocupar lugar ali, ocupar espaço, mas não consegue se manter, porque esse amor toma conta de tudo. Então eu acho que está na hora de a gente repensar os nossos valores do Evangelho, e entender que a gente não precisa de chave, que a gente não precisa de amuleto, que a gente não precisa de petições insanas, que a gente não precisa de desesperos, que a gente não precisa de uma ajudinha do profeta, que a gente só precisa de Jesus. Porque tudo que a gente precisa está nele, aleluia. Tudo que nos completa, que nos torna inteiro, tudo que nos liga ao Pai, tudo que assegura a nossa caminhada até lá, a despeito de todos os desafios do caminho, está nele. Tudo se converge nele. Tudo dos céus, tudo da terra. Eu me lembro da oração do salmista. Acho que é Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. E nada. O Senhor é o meu. E nada. Mas, irmão Levi, depois que o senhor aceitou Jesus, nunca mais o senhor passou por crise financeira? Nunca mais o senhor adoeceu? Nunca mais o senhor teve problemas na família? Meu querido, isso são só exercícios do caminho para trabalhar o meu crescimento e o meu caráter. Mas falta, eu tenho Ele, não me falta nada. Não me falta nada. Eu cheguei nessa cidade sem nada, recém-nascido, com meningite, aleijado, minha irmã com paralisia infantil, meus pais desempregados, não tinha nem onde morar, que dirás o que comer. Mas eu tinha Ele, não me faltou nada. Não me faltou nada. 39 anos se passam e eu estou de pé, porque eu tenho Ele. E no dia de deixar essa terra e partir daqui, eu parto tranquilo, porque eu estou nele e Ele está em mim.
Coloque isso no seu coração e a depressão vai embora. Coloque isso no seu coração e a tristeza vai embora. Coloca isso no seu coração e a mágoa não vai achar espaço para se instalar. A ira vai passar. Eu queria te convidar a estar de pé, por gentileza. Eu preciso aprender um pouco aqui.